pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de hoje desafiador. E eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história aqui em relação à condução. É isso aí, tenho aqui a Dona Isabela. Dá tchau, Dona Isabelita. Oi. Minha filha maior, que hoje vai com minha filha mais velha. Aqui na Espanha nós falamos maior quando se trata de ser uma criança mais crescida. Minha criança, que esse mês de junho vai fazer 8 aninhos, já é tempo, né? Então, enquanto eu presto atenção, nós vamos conversando por aqui. Então, eu vou falando pra vocês sobre esta minha situação que eu tinha antigamente, que era medo de condução. Eu morria de medo de dirigir. Quando eu morava em Portugal, aí eu não pegava o carro pra nada e dependia totalmente do meu esposo. Tudo ele tinha que fazer, tinha que me levar, tinha que fazer compras, tinha que fazer tudo. Então, vindo para Espanha, eu estava grávida da segunda filha, Helena, e ossim, eu tinha que me virar para fazer compras, para fazer as coisas, e eu resolvi voltar a dirigir. Voltar não, né? Porque eu tirei a carteira de motorista com 18 anos. Aí no Brasil, só tirei ela. Fui, passei nos exames e fui aprovada de primeira. E nunca mais voltei a conduzir, nunca mais dirigi. Passaram-se os anos, vim para Portugal, depois vim para Espanha. Já vou fazer 35 anos. E faz mais ou menos 2 anos e pico que eu dirijo. E todos esses anos eu nunca mais tinha pegado o carro. Então eu morria de medo. Sempre para conduzir era aquela aflição, aquela preocupação, aquele desespero. E aí eu entrei no meu trabalho aqui na Espanha. Eu comecei também a trabalhar aqui. E a minha patroa, eu tinha alguns lugares que era necessário o carro. E ela meio que me obrigou a pegar o carro e a dirigir. O meu carro, né? Ela falou, não, você vai dirigir. Me deu um lugar para dirigir, que era um pouco longe da minha casa, e eu tinha que ir de carro. E ela foi como uma mãe para mim, na verdade, né? Quando uma mãe te incentiva a fazer as coisas, mas de uma maneira mais exigente. E ela sabia que eu tinha medo de dirigir, então ela pegou e falou, não, você vai dirigir. Toma, vai para esse lugar e faz esse trabalho. E eu fui e fiz. Só que às noites eu passava aquele desespero e não dormia de noite, preocupada que tinha que pegar o carro sozinha de madrugada e ir e voltar e fazer os meus trabalhos sozinha, e aquele desespero. Então eu ficava desesperada. E aí, com aquele pouco a pouco que eu fui correndo o carro, eu fui tirando o medo, fui me acostumando em questão das marchas também, que a gente tinha que passar, que tem que passar. E o mais medo que eu tinha era isso, de passar a marcha e não voltar ou travar o carro. Então essa era uma das minhas preocupações. E essa daqui, ó, tinha medo de andar comigo de carro. Não é, Isabela? Tinha medo, falava, ai meu Deus, não, a senhora não sabe dirigir. Não porque eu dirigia mal, porque eu dirijo muito bem. Apesar de ter aquele medo que eu tinha, eu dirigia muito bem. Então ela falava, não, meu Deus, não. Mas ela começou a andar comigo e viu que eu dirijo melhor que o pai dela. E aí, eu com esse trabalho também que eu tava e tudo, e juntou. Aí eu comprei esse carro na altura que eu comecei a trabalhar. E eu falei, não, eu vou ter que tirar esse medo. E eu ouvi uma pregadora, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Joyce Meyer, que vocês já sabem, que eu sou muito fã dela, eu gosto muito do trabalho dela. E ela falou numa pregação dela, medo, você não tem que deixar o medo te vencer. Você, mesmo com medo, você tem que fazer as coisas que você tem no teu coração. E ela citou exclusivamente esse tema de condução, de dirigir. Ela falou, se você tem medo de dirigir, não fuja do teu medo, faça mesmo com medo. Pegue o carro e saia. E aí eu peguei o carro e comecei a andar de carro sozinha e tremia e tinha aquele medo, aquela
coisa assim e comecei mesmo com este medo, enfrentando os meus medos, a conduzir. E minha patroa foi uma bênção na minha vida, foi uma mulher, mesmo sendo minha patroa, né? Ela é espanhola, é daqui do País Vasco, ela vive aqui. Ela foi uma pessoa como uma mãe para mim aqui, do qual me deu muito incentivo, e se não fosse ela, não sei nem se eu hoje em dia estava dirigindo. E para resumir, não ficar um vídeo muito extenso dessa história da condução, trouxe vocês aqui nesta condução minha para dizer: se você tem algum medo, mesmo com o medo que você tenha, faça, enfrente os teus medos. Porque se você não enfrentar os teus medos, esse medo sempre vai ser maior na tua vida. E você nunca vai conseguir desfazer desses medos e vencer na vida. Conquistar um sonho que você tem, que no caso de dirigir, para mim também era um desejo muito grande. Ainda mais com 2 crianças, passou de um desejo e também uma necessidade. E então lance esses medos para fora, e mesmo com medo, faça igual eu. Dirija com medo, dirija devagarinho, mas dirija. Faça. Se você tem um outro medo na tua vida, enfrente, faça mesmo com medo e mostre a você mesmo que você tem potencial, que você tem capacidade, que você, com a força que você tem junto com essa vontade de vencer na vida, você pode fazer muito mais do que você pensa, né? Porque às vezes nós nos limitamos pensando: eu não posso, eu sou limitada, será que eu vou conseguir? Não pensa essas coisas não, porque se a gente pensa, a gente nunca cresce na vida, nunca progride. Então eu digo, tem muitas mulheres e homens que até hoje têm um pouco dos problemas que eu tenho em relação à condução. Se você tem medo de dirigir, tire a carta de motorista, né? Que é o primeiro caso que você tem que fazer, você que não tem. Não vai ser louco de sair sem carteira de motorista. Depois você pega, enfrenta o teu medo, e você vai ver que você vai ser um ótimo condutor. E pouco a pouco você vai tendo experiências, né? Hoje em dia eu já saio, já venho, já vou, faço minhas compras no mercado, já faço algum trabalho que eu tenho que fazer com as meninas. Então, para mim, isso de ter o meu carro, de ter a minha própria liberdade, foi muito bom. Tire o medo. Mas eu tenho medo. Faça mesmo com medo, que você vai ver que pouco a pouco esse medo vai ser vencido e você vai conseguir fazer tudo que você quer, tá bem? Então eu vou aqui estacionar, já me despedindo de vocês, e eu espero que este vídeo tenha sido motivador para você, motivador, e que você entenda que na vida nós vamos ter medos, nós vamos ter alguns traumas que nós alcançamos. Aqui tá escuro porque eu parei aqui no estacionamento. Nós vamos ter traumas, vamos ter alguns receios, mas não deixa com que isso te atrapalhe não, tá bem? Então o nosso tema de hoje foi medo. Lance fora esse medo e seja um vencedor na tua vida, tá bem? Hoje eu dirijo para todos os lados, e é claro que às vezes dá aquele friozinho na barriga, principalmente quando a gente pega estrada. Mas hoje em dia eu já pego estrada, já tenho pegado estas semanas para trabalhar também. E digo para vocês que foi algo libertador para mim. Então eu vou deixar aqui um beijo grande no coração de vocês. E digo, liberte-se do medo. Mesmo com medo, faça, corra atrás dos seus sonhos. Porque depois, passo a passo, você vai superando o que você tem aí de impedimento através do medo, tá bem? Então um beijo grande no coração de vocês. Nós vamos agora aqui no supermercado, eu e a Isabela. E deixamos um forte abraço a todos. Se despede? Tchau. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.